Tem uma insegurança que quase ninguém fala em voz alta. Não é só o medo de atender, não é só o medo de começar, não é só aquele frio na barriga antes da primeira sessão. É um pensamento mais silencioso, daqueles que aparecem antes do atendimento e que muitas vezes a pessoa nem consegue formular direito. É algo como: e se eu não souber para onde levar essa conversa? E se a pessoa começar a falar e eu não souber o que fazer com aquilo? E se eu perceber que eu estou perdido no meio da sessão? Porque uma coisa é estudar orientação profissional de carreira. Outra coisa é estar diante de uma pessoa real, com dúvidas reais, com expectativas reais, com angústias reais e precisar conduzir um processo. Não só para conversar, não só para ouvir, não só para aplicar uma técnica, conduzir. E talvez você já tenha sentido isso. Você lê, você estuda, você assiste aulas, você anota conceitos, você entende teorias, conhece ferramentas, mas quando imagina o atendimento acontecendo de verdade, vem uma pergunta muito mais prática. Mas e na hora? Eu faço o quê? E eu quero começar dizendo uma coisa aqui muito importante. Essa pergunta não revela incapacidade, ela revela falta de direção. Porque o problema, na maioria das vezes, gente, não é começar do zero. O problema é começar sem ter um caminho. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rita Nani, sou psicóloga, sou mestre, docente e atuo há mais de 18 anos com orientação profissional e de carreira. E ao longo desses anos, eu acompanhando aí alunos, profissionais, pessoas em processo de formação, eu fui percebendo um padrão muito importante. Muitos profissionais, eles não travam porque eles não têm potencial. Eles travam porque eles tentam transformar conhecimento em atendimento, sem ter uma estrutura de condução. E isso muda tudo, porque quando você olha para a sua insegurança só como uma falta de experiência, você pode concluir que precisa esperar mais, estudar mais, acumular mais. Você precisa acumular mais conteúdo, fazer mais curso, buscar mais uma ferramenta, se sentir mais pronto. Só que muitas vezes o que está faltando não é mais conteúdo, é organização do caminho. É saber o que vem antes, o que vem depois, o que você tem que observar, o que você tem que aprofundar, o que você não pode apressar e o que sustenta um processo de OPC, desde o primeiro atendimento até a devolutiva. Quando alguém fala assim, eu estou começando do zero, normalmente essa frase ela vem carregada de muito peso, como se começar do zero fosse por si só um problema. Só que começar do zero não é o problema. Todo profissional começa de algum lugar, gente. Todo mundo que hoje conduz com mais segurança já teve um início com dúvidas, já teve inseguranças, já teve medo de não saber o que fazer, já precisou construir experiência. Então, o problema não é estar começando. O problema é acreditar que porque você está começando, você precisa improvisar até ganhar experiência. E essa, gente, é uma armadilha, porque muita gente imagina que a segurança na OPC nasce naturalmente, depois de atender um monte de gente. Como se a experiência sozinha fosse resolver tudo. Só que a experiência sem reflexão pode só repetir inseguranças. A experiência sem método pode virar tentativa e erro. E tentativa e erro, quando envolve pessoas, quando envolve escolhas, futuro, carreira, não pode ser o único caminho. Então existe uma diferença muito grande entre ser iniciante e ser desorganizado. O iniciante, ele pode estar ali em formação, ele pode estar aprendendo, pode estar construindo repertório, ele pode estar começando a se aproximar mesmo da prática. Só que ele não precisa atuar sem direção. Ele não precisa entrar em uma sessão pensando, vamos ver aqui para onde que isso aqui vai. Essa frase, gente, pode parecer leve, mas na prática ela costuma gerar muita ansiedade. Porque quando você não sabe para onde que você está indo, qualquer silêncio vai parecer ameaçador, qualquer resposta inesperada vai parecer algum desvio.
Qualquer emoção do orientando parece um terreno perigoso. E aí o profissional começa a depender demais do que acontece na sessão. Se o orientando fala muito, ele acha que a sessão então foi boa, né? Se o orientando fala pouco, ele acha que fracassou na sessão. Se surge uma emoção, ele se assusta. Se surge uma dúvida, ele tenta responder muito rápido. Se aparece uma escolha, ele quer fechar logo para se livrar. E aos poucos, a OPC deixa de ser um processo conduzido e vira uma conversa sustentada pela ansiedade do orientador. E aqui, gente, tem uma frase muito importante. Informação não é condução. Você pode saber muito sobre carreira, sobre escolha, sobre interesses, valores, mundo do trabalho, teorias, sobre ferramentas. Mas, se você não souber organizar esse conhecimento dentro de um processo, ele fica solto. E conhecimento solto pode até impressionar, mas não sustenta um atendimento. Vamos imaginar aqui uma cena. Um profissional está prestes a fazer o seu primeiro atendimento de OPC. Ele preparou ali algumas perguntas, separou um instrumento, releu algumas anotações, tentou organizar mentalmente o que deveria acontecer, mas em alguns minutos antes da sessão aparece ali uma sensação difícil de nomear. Não é exatamente medo, é uma espécie de alerta interno. E se a pessoa trouxer algo que eu não sei responder? E se ela ficar em silêncio? E se eu aplicar a ferramenta errada? E se eu parecer amador ali? E se eu me perder? A sessão começa, o orientando fala bastante, conta da família, da faculdade, do trabalho, das dúvidas, do medo de escolher errado. E por fora, o profissional escuta, mas por dentro ele está tentando se localizar. Isso entra em interesse? Será que isso aqui é um valor? Isso é uma influência familiar? Eu pergunto mais? Eu acolho? Eu mudo de assunto? Eu já aplico alguma outra técnica? Percebe, gente? O problema não é a escuta. O problema é que a escuta está acontecendo sem ter um mapa. E escutar sem mapa faz o profissional carregar sozinho o peso de decidir a cada minuto o que fazer com aquilo que aparece ali na sessão. Conduzir sem estrutura é como entrar em uma cidade desconhecida, imagina, à noite, com várias ruas abertas, placas confusas e uma pessoa ao lado esperando que você saiba o caminho. Você até pode dirigir, mas você vai dirigir tenso, freia demais, olha para todos os lados, tem medo de pegar uma rua errada. E mesmo quando você chega em algum lugar, você termina cansado. Que improviso constante desgasta. Na OPC, isso acontece demais, gente. O profissional ele até consegue fazer a sessão ali rolar, acontecer, mas ele termina exausto. E depois ele fica pensando, será que eu fui profundo o suficiente? Será que eu ajudei de verdade? Será que aquilo era realmente importante? Será que eu devia ter perguntado uma outra coisa? Será que eu conduzi ou eu só deixei a sessão acontecer? Esse desgaste pós-sessão é um sinal importante. Muitas vezes ele não vem porque o atendimento foi ruim. Ele vem porque o profissional precisou sustentar a sessão inteira no improviso. Sem clareza de etapa, sem critério de aprofundamento, sem saber exatamente o que aquela sessão precisava produzir. Eu já vi muitos profissionais iniciantes escreverem uma situação parecida com essa. A sessão foi agradável, o orientando falou bastante, houve ali uma conexão, o profissional saiu com a sensação de que foi bonito. Mas quando ele tenta organizar o que aconteceu, ele percebe que ele não sabe exatamente qual o avanço que foi produzido ali. O orientando falou sobre várias possibilidades, às vezes medicina, psicologia, administração, concurso, intercâmbio, negócio próprio. Falou da mãe, do medo de decepcionar o pai, da vontade de ter liberdade, da insegurança financeira. E o profissional, ele ouviu tudo com muita atenção, mas não havia uma pergunta ali orientadora por trás da escuta. Não tinha uma intenção clara para aquela etapa do processo. Então, tudo parecia importante.
E quando tudo parece igualmente importante, o profissional ele perde essa hierarquia. Esse é um erro invisível. A sessão não falhou por falta de empatia, ela falhou por falta de direção. Porque em OPC, escutar não é só deixar o outro falar, é saber que aquela fala está revelando algo dentro do processo da escolha. Essa é uma diferença muito sutil, mas muda completamente a condução. A insegurança do iniciante também aparece num outro lugar, gente, no medo do silêncio. O silêncio dentro de uma sessão pode ser muito fértil. Só que quando o profissional não tem direção, o silêncio pode parecer julgamento. Parece que o orientando está ali pensando, você não sabe o que você está fazendo. E aí o que o orientador faz? Corre para preencher. Faz outra pergunta, explica demais, muda de assunto, entrega uma resposta antes da hora. Mas às vezes o silêncio não precisava ser preenchido, ele precisava ser sustentado. Presença, gente, não é improvisação. Sustentar um silêncio com direção é muito diferente de ficar perdido dentro dele. A pessoa que conduz sabe por que está esperando. O profissional inseguro, ele espera com medo. Parece igual por fora, mas é completamente diferente por dentro. Agora imagina um outro profissional. Ele estudou várias ferramentas, ele tem uma pasta cheia de materiais, exercícios de interesse, valores, personalidade, família, futuro, planejamento. Mas na hora da sessão ele pensa, e agora? Qual que eu uso aqui na sessão? E aí acontece uma coisa muito comum. Ele escolhe a técnica que parece mais segura para ele, não necessariamente a mais adequada para aquele orientando. Às vezes ele escolhe porque ele conhece melhor, às vezes porque ele viu alguém usando, às vezes porque ele acha ela bonita, às vezes porque tem medo de ficar sem nada para fazer na sessão. E aqui aparece uma confusão muito importante. Ferramenta não substitui condução, gente. A ferramenta ela precisa entrar a serviço de uma hipótese, de uma etapa, de uma pergunta do processo. Quando o profissional não tem clareza disso, ele começa a usar instrumento como boia emocional. Não porque aquele era o melhor recurso, mas porque ele precisava se sentir menos perdido. Essa é uma das formas mais silenciosas de insegurança na OPC. Por fora, parece técnica. Por dentro, é pura ansiedade. A direção, ela diminui muito essa ansiedade. Quando você sabe em que etapa que você está, o que você precisa observar ali e qual função aquela atividade ali cumpre, a ferramenta deixa de ser um apoio desesperado e passa a ser um recurso de condução. O problema de começar sem direção é que o profissional ele passa a interpretar tudo como prova de incapacidade. Se a sessão não flui, ele pensa que não nasceu para aquilo. Se o orientando não se abre, ele acha que não sabe ali criar um vínculo. Se surge uma dúvida mais complexa, ele acha que ele deveria ter estudado mais. Se a devolutiva parece difícil, ele conclui que ainda não está pronto. Mas talvez nada disso prove incapacidade. Talvez prove só que ele ainda não tem uma estrutura clara para organizar o processo. E essa distinção é fundamental, porque quando você chama falta de estrutura de falta de capacidade, você paralisa. Mas quando você entende que o problema é direção, você pode construir um caminho. Existe uma diferença muito importante entre um profissional que está começando e um profissional que está tentando sobreviver emocionalmente dentro da sessão. Porque muitas vezes, gente, o que desgasta não é o atendimento em si, é a tentativa constante de esconder de si mesmo a sensação de desorganização interna. O jeito errado normalmente começa antes mesmo da sessão. O profissional ele entra ali já pensando, eu espero que eu consiga conduzir bem. Percebe a lógica? Ele entra tentando provar competência, não tentando compreender o processo. E quando alguém entra em uma sessão tentando performar segurança, a tendência é perder capacidade de observação. Porque a atenção, gente, deixa de estar ali no processo.
e passa a estar na própria imagem. Será que eu estou parecendo seguro? Será que eu estou fazendo perguntas inteligentes? Será que o orientando está percebendo a minha insegurança? Isso cria um tipo de condução muito cansativa. O profissional ele fica tentando controlar tudo. Ele explica demais, ele interrompe ali silêncios, ele antecipa respostas, quer resolver rápido, quer entregar valor o tempo inteiro. Mas a OPC não é sobre impressionar o orientando, é sobre ajudá-lo a construir clareza. E clareza raramente nasce na pressa. Eu me lembro de uma situação muito comum entre profissionais que estão ali iniciando. A orientanda dizia repetidamente: eu não sei o que escolher. E o profissional começou a acelerar. Trouxe possibilidades, falou sobre mercado, comentou ali sobre perfis profissionais, sugeriu áreas, tentou ampliar a visão. Mas conforme ele falava, a orientanda ficava mais confusa. E isso aumentava ainda mais a ansiedade dele, porque ele começou a interpretar a indecisão dela como fracasso da condução dele. Então ele falava mais, explicava mais, tentava destravar a pessoa, até que em um determinado momento ela disse: eu acho que eu não consigo escolher nada. E aí, o que parecia resistência, na verdade, era excesso de estímulo sem elaboração. E isso acontece muito. Às vezes o profissional acredita que conduzir é movimentar constantemente a sessão. Só que existem momentos em que o avanço não acontece pela quantidade de perguntas. Ele acontece pela qualidade da sustentação. Então o jeito errado é tentar empurrar o processo. O jeito certo é criar condições para que ele amadureça. São coisas, gente, completamente diferentes. Muitos profissionais confundem condução com movimento. Acham que se a sessão ficou cheia de assuntos, então ela avançou. Só que nem todo movimento produz direção. Às vezes a sessão pareceu intensa, só que saiu do lugar exatamente como entrou. Isso é muito comum quando não existe uma clareza do processo. Conduzir sem estrutura é como alguém tentando montar um quebra-cabeça olhando só para aquelas peças soltas. Cada peça vai parecer importante, cada fala parece central, cada emoção parece urgente, mas falta uma visão do desenho inteiro. E sem visão de processo, o profissional começa a reagir ao atendimento em vez de conduzi-lo. Agora observa a diferença do jeito certo. O profissional estruturado, ele não entra na sessão tentando provar competência. Ele entra tentando compreender o momento do processo. E isso muda completamente a postura interna, porque ele não precisa acertar tudo imediatamente. Ele precisa sustentar a direção. Ele sabe que algumas sessões servem para ampliar a percepção, outras são para investigar conflito, outras para organizar critérios, outras para confrontar incoerências, outras para gerir o medo, outras para transformar fantasia em realidade. Então ele entende que a escolha não nasce pronta, ela vai sendo construída e isso reduz a ansiedade. Método, gente, não é rigidez, método é ter uma direção. Essa talvez seja uma das maiores confusões sobre estrutura. Muita gente acha que o método engessa, mas o que realmente engessa é a insegurança. Porque a insegurança deixa o profissional reativo, dependente da resposta do orientando, dependente do clima da sessão, dependente da própria ansiedade. A estrutura, na verdade, ela liberta, porque ela organiza o raciocínio, ela permite presença, ela reduz ali o desgaste cognitivo, ela cria clareza de função. É como um maestro. Um maestro, ele não controla cada nota individualmente no desespero. Ele sustenta a direção da música. Existe espaço para nuance, existe interpretação, existe sensibilidade, mas existe estrutura. Sem isso, não vira música, vira ruído, vira barulho. E na OPC acontece algo muito parecido. Sem direção, até que uma sessão emocionalmente bonita pode virar só uma experiência confusa. Uma profissional me disse uma vez, eu nunca esqueci disso, eu tenho medo do orientando sair da sessão gostando de mim, mas continuar perdido.
Essa frase, gente, é muito profunda, porque ela revela uma percepção madura. Nem sempre vínculo significa avanço, nem sempre acolhimento produz elaboração, nem sempre uma conversa agradável gera transformação. E aqui existe uma virada importante. A função da OPC não é só fazer o orientando se sentir compreendido, é ajudar esse orientando a construir percepção, consciência e decisão com sustentação. Às vezes isso vai envolver dúvida, às vezes vai envolver conflito, às vezes vai envolver frustração, às vezes vai envolver perceber que a primeira escolha era fantasia. E o profissional inseguro, ele tende a evitar essas tensões, porque ele acha que uma sessão boa é uma sessão confortável. Só que crescimento raramente é totalmente confortável. O jeito errado também aparece na dependência emocional da resposta do orientando. O profissional pergunta algo e imediatamente tenta avaliar. A resposta foi boa? Era isso que eu precisava ouvir? Será que a sessão está funcionando? Percebe como que isso gera instabilidade? A sessão inteira começa a ser regulada pela necessidade interna do orientador de sentir controle. E isso cria um efeito invisível. Ele começa a conduzir para aliviar a própria ansiedade, não necessariamente para aprofundar o processo. Essa é uma percepção sofisticada da prática e quase ninguém fala sobre isso. Muitos profissionais iniciantes conduzem como alguém ali tentando atravessar um rio, pisando só nas pedras que consegue ver imediatamente ali na frente. Cada passo depende do próximo aparecer rápido, então qualquer incerteza gera medo. O profissional estruturado, ele funciona diferente, ele conhece a lógica do percurso. Mesmo quando a água está turbulenta, mesmo quando nem todas as pedras estão sendo visíveis. Isso não significa controle absoluto, significa direção suficiente para sustentar o caminho. A direção diminui a ansiedade, não só para o orientador, mas também para o orientando. Porque o orientando, ele percebe que existe alguém sustentando o processo, mesmo sem perceber racionalmente como. E talvez uma das coisas mais importantes que um profissional iniciante precisa entender seja isso. Você não precisa saber tudo para conduzir bem, mas precisa aprender a organizar o processo, porque existe uma diferença enorme entre eu ainda estou aprendendo e eu estou completamente perdido. A primeira posição é natural, a segunda desgasta profundamente. E se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar o OPC de uma forma mais profunda, aproveita aqui para curtir o vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu quero continuar trazendo aqui discussões que normalmente os profissionais não encontram em outros lugares. E me conta aqui também nos comentários qual é a situação que mais gera insegurança em você hoje dentro da condução. Porque muitas vezes aquilo que parece um problema individual, na verdade é uma dificuldade muito mais comum do que você imagina. Existe um momento muito importante na formação de um orientador. É quando ele para de perguntar qual técnica que eu uso e começa a perguntar o que esse processo precisa agora. Essa mudança ela pode parecer pequena, mas ela reorganiza completamente a prática, porque a técnica ela deixa de ser protagonista e o raciocínio de condução começa a aparecer. Então muitos profissionais travam porque eles tentam decorar o atendimento, como se a segurança ela viesse de prever tudo. Só que atendimento humano não funciona assim. Você não controla completamente a sessão, você organiza a direção dela. E isso muda a relação com o inesperado. O profissional inseguro, ele interpreta o inesperado como ameaça. O profissional estruturado, ele interpreta como informação. Essa é uma diferença sofisticada da condução. Então, por exemplo, às vezes o orientando, ele muda completamente de assunto. E o profissional iniciante, ele vai pensar, eu perdi a sessão. Mas será que perdeu? Ou será que aquela mudança revelou justamente algo importante sobre a dificuldade de aprofundamento? Percebe? A leitura muda.
E quando a leitura muda, a ansiedade diminui. Porque o profissional, ele deixa de interpretar tudo como erro. É como alguém aprendendo a ler exames médicos, por exemplo. No início, a pessoa olha para a imagem e vê só confusão. Depois de desenvolver repertório, ela começa a enxergar alguns padrões ali. A imagem não mudou, o olhar mudou. Na UPC acontece exatamente isso. O atendimento deixa de parecer uma sequência caótica de falas e começa ali a revelar uma lógica. Conflitos, defesas, critérios, contradições, medos, movimentos de elaboração. E isso organiza profundamente a sensação interna do profissional. Outro ponto importante, muita gente acredita que segurança vem do acúmulo de conteúdo. Só que segurança prática, muitas vezes, vem de previsibilidade estrutural, ou seja, entender a lógica do processo, reduz a sensação de caos. Quando o profissional sabe o objetivo daquela etapa, o tipo de investigação que está acontecendo, o que precisa amadurecer antes da decisão, quais sinais observar, ele consegue respirar diferente dentro da sessão. Não porque ele virou especialista absoluto, mas porque ele deixou de depender só do improviso. Existe também uma mudança emocional importante aqui. O profissional ele para de sair das sessões tentando descobrir se foi bom o suficiente. E ele começa a analisar o processo com muito mais precisão. Essa etapa ainda precisa amadurecer, a escolha apareceu rápido demais, existe uma influência familiar muito forte aqui, o orientando está respondendo para me agradar, a indecisão não é falta de informação. Percebe o nível de clareza que começa a surgir? Isso muda completamente a percepção da prática. Tem uma cena silenciosa que muitos profissionais vivem e quase nunca compartilham. A sessão termina, o orientando vai embora e o profissional continua dentro do atendimento mentalmente. Ele revisita a pergunta, reinterpreta a resposta, lembra expressões, tenta entender se aprofundou ali o suficiente, pensa em coisas que poderia ter dito, ele questiona se ele deixou passar algo ali importante e às vezes carrega uma sensação difícil de explicar. Eu acho que eu ajudei, só que eu não sei exatamente como. E essa dúvida desgasta, porque ela não é só técnica, ela mexe com a identidade profissional. O orientador começa a perguntar ali silenciosamente: será que eu realmente consigo sustentar isso aqui? Eu acompanhei profissionais que estudavam o tempo todo, não só por interesse, mas porque eles sentiam que eles nunca estavam prontos. Terminavam um curso, imediatamente começavam outro, baixavam materiais, salvavam posts, assistiam vídeos, compravam livros, buscavam várias ferramentas. Só que no fundo existia uma esperança ali silenciosa. Talvez o próximo conteúdo finalmente me faça sentir mais seguro. Só que o problema não era a falta de informação, era a falta de organização da prática. Porque conhecimento acumulado sem uma integração pode aumentar a ansiedade. A pessoa sabe muito, só que ela não consegue estruturar raciocínio dentro da sessão. Então ela tenta ali compensar insegurança com mais conteúdo. E isso cria um ciclo exaustivo. O profissional ele nunca sente que chegou, nunca sente que tem consistência, nunca sente chão. Segurança, gente, não vai nascer no acúmulo. Ela nasce quando o profissional começa a enxergar lógica no processo. Existe também aí o medo silencioso de parecer amador. Esse medo aparece em detalhes pequenos, na forma de formular perguntas, na preocupação excessiva com o que dizer, na tentativa de soar muito inteligente, na necessidade de mostrar um preparo. E isso cria uma tensão interna muito grande. Porque o profissional, ele deixa de estar ali inteiro na escuta. Parte dele está sempre monitorando a própria performance. Será que eu estou conduzindo bem? Será que isso ficou muito superficial? Será que eu falei besteira? Só que existe uma ironia aqui. Quanto mais o profissional tenta performar segurança, menos presença ele consegue sustentar. Porque presença exige disponibilidade.
e não vigilância constante sobre si mesmo. Muitos profissionais iniciantes, eles vivem um ritual silencioso antes do atendimento. Abre as anotações, relê pergunta, tenta prever possibilidades, respiram fundo, sentem tensão no corpo, olha o relógio, pensa, ai, tomara que eu consiga conduzir. Essa frase parece simples, mas ela revela algo muito importante, gente. A pessoa entra na sessão sentindo que ela precisa dar conta, e não só para acompanhar um processo. Isso pesa, e pesa muito. Às vezes o orientando percebe, não racionalmente, mas emocionalmente. Porque a ansiedade do profissional muda o clima da sessão. Ela acelera perguntas, reduz ali profundidade, interrompe silêncios importantes, produz excesso de explicação, cria condições ali meio apressadas. O curioso é que muitos profissionais interpretam isso como falta de experiência. Mas muitas vezes é só um excesso de pressão interna, sem estrutura suficiente para sustentar esse atendimento. Uma profissional uma vez comentou comigo que conseguia conduzir relativamente bem as sessões até chegar perto da devolutiva. Porque ali aparecia um medo enorme. O que eu faço se a pessoa discordar? E se eu estiver enxergando errado? E se eu não conseguir organizar tudo? Então ela começava a compensar. Produzia devolutivos excessivamente longas, tentava justificar cada ponto, explicava demais. Quase como alguém tentando provar que merecia legitimidade para poder falar. Mas a devolutiva não precisa ser uma defesa técnica do profissional. Ela precisa ser coerente com o processo que foi construído. Percebe a diferença? Quando existe uma direção desde o início, a devolutiva ela deixa de parecer um momento de julgamento. Ela vira consequência natural da caminhada feita ao longo do processo. Tem outro ponto aqui muito importante. O medo de não ajudar de verdade. Esse medo, ele machuca profundamente muitos orientadores que estão começando, porque eles entram na OPC com um desejo genuíno de impacto. Querem fazer diferença, querem contribuir, querem ajudar pessoas a construir escolhas muito mais conscientes. Então, quando eles sentem insegurança, isso não atinge só a competência, atinge o propósito deles também. E talvez seja por isso que tanta gente sofre calada no começo da atuação. Porque não é só uma dúvida técnica, é o medo de não conseguir sustentar aquilo que imaginou como missão profissional. Só que existe uma percepção muito importante que amadurece o profissional. Você não sustenta um processo sozinho, você sustenta direção. Quem constrói a escolha é o orientando. Quem elabora é o orientando. Quem amadurece percepção é o orientando. O profissional, ele cria estrutura, leitura, investigação, organização e sustentação. Isso diminui um peso enorme, porque muitos profissionais, eles entram na sessão carregando uma responsabilidade impossível. Eu preciso resolver a vida dessa pessoa. Não! Você precisa conduzir um processo sério, ético, estruturado. São coisas diferentes. Uma orientadora uma vez dizia que os clientes gostavam muito dela. E realmente gostavam, sentiam acolhimento, sentiam empatia, sentiam abertura. Mas ela percebia uma dificuldade recorrente. Os processos demoravam demais para avançar. E isso começou a frustrar ela, né? Porque existia vínculo, mas faltava um movimento consistente. Até que ela percebeu algo muito sofisticado. Ela estava evitando confrontos importantes, evitando perguntas difíceis, evitando tensionar incoerências, porque inconscientemente ela tinha medo de perder a conexão emocional do orientando. Isso é muito humano, só que mostra uma diferença essencial. Condução não é só acolher, também é sustentar a elaboração. Às vezes com desconforto, às vezes com pausa, às vezes com perguntas que organizam, às vezes ajudando o orientando a perceber contradições que ele tentava evitar. Esse é um amadurecimento importante da prática. Existe uma frase que eu considero muito forte dentro da OPC. Estrutura liberta, não aprisiona. Porque muitos profissionais imaginam que estrutura vai tirar a naturalidade. Mas o que tira a naturalidade é a ansiedade, é medo constante, é a sensação de desorganização.
Quando existe direção, o profissional consegue finalmente prestar atenção no que realmente importa. A pessoa, o processo, os movimentos sutis, as mudanças de percepção, as contradições, os medos, as construções. E aí a OPC deixa de parecer um território muito caótico e começa a fazer sentido internamente. Talvez o ponto mais importante desse vídeo seja esse. Você não precisa esperar se sentir completamente pronto para você poder começar. Mas também não precisa começar sozinho dentro do improviso. Porque existe uma diferença muito grande entre aprender e tentar sobreviver emocionalmente dentro de cada uma das sessões. E muitas vezes o que gera insegurança não é a falta de capacidade, é a falta de direção. Quando existe direção, o profissional respira diferente, ele escuta diferente, pergunta diferente, observa diferente, conduz diferente. E talvez seja exatamente isso que muita gente esteja me buscando, sem conseguir nomear. Não perfeição, não fórmulas prontas, não performance, mas estrutura suficiente para sustentar a prática com muito mais clareza, consciência e segurança. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para curtir, para se inscrever aqui no canal e para ativar ali o sininho, porque eu quero continuar trazendo aqui discussões profundas sobre a realidade da orientação profissional e de carreira de uma forma séria, de uma forma ética e estruturada. E me conta aqui nos comentários, qual que é hoje a situação que mais desperta insegurança em você dentro da condução? Eu realmente quero ler o que você escrever. E se quiser acompanhar mais conteúdo sobre o OPC, bastidores da condução e reflexões sobre prática profissional, você também pode me acompanhar no Instagram. Às vezes, aquilo que você interpreta como incapacidade é só falta de direção organizada. E isso muda tudo.